Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu comecei a dar introdução sobre nomenclatura dos compostos orgânicos. E nessa aula eu quero fazer algumas moléculas com você, dando o nome e a gente escrevendo a molécula, ou dando a molécula e a gente escreve o nome dela, certo? Então eu preciso que você tenha em mãos aquela tabela que eu passei para vocês no quadro da última aula, com o prefixo, o infixo e o sufixo, que é o número de carbonos, depois o tipo de ligação e por último a sua função orgânica. Preciso que você tenha em mãos ou que você tenha anotado para você poder acompanhar a aula, certo? Então a gente sabe que para dar nome para os hidrocarbonetos e para qualquer outra das funções orgânicas, primeiro a gente olha o nosso prefixo, certo? Depois a gente vai olhar lá o infixo, certo? Que são os tipos de ligações, e depois a gente olha o nosso sufixo. Então, o prefixo, que é sempre a quantidade de carbonos que você tem, o número de carbonos, então vamos começar dessa molécula. Aqui a gente tem um nome, não temos uma estrutura. Como que você faz? Vai separando o nome. Met, an, ou. Você sabe que met é o prefixo para um carbono. An é para ligação simples. E ou vai ser o seu sufixo para hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio. Com essas informações, você constrói sua molécula. Então, como que a gente precisa fazer? Eu vou ter só um carbono, certo? Vou ter só ligações simples e só tem carbono e hidrogênio. Então, a nossa estrutura vai ser essa. Muito simples. Carbono ligado lá a 4 hidrogênios. É a molécula mais simples que a gente tem aqui para a gente poder dar nome. Certo? Então, esse aqui vai ser o nosso metano. Ok? Vamos para o próximo. Aqui está a nossa forma de traço, e é uma das formas de escrita que a gente mais vai usar, então é bom que você domine essa linguagem de escrita dos nossos compostos orgânicos, certo? Então vamos lá. Você sabe que em cada vértice você vai ter um carbono, certo? E esse carbono vai estar fazendo as 4 ligações dele, nesse caso, uma com outro carbono e as outras 3 com hidrogênio. Então aqui você tem H3, H2 e H3, certo? Aí, olha só, você tem então 1, 2, 3 carbonos. Se eu tenho 3... Tá vivo, gente? Então, vamos lá. 1, 2, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, então não é met nem et, vai ser prop. Então, a gente começa o nome com prop. As 3 ligações entre os carbonos, a gente olha isso. Elas são simples, então é propan. Aí eu já adiantei, né? Como só tem carbono e hidrogênio, a gente coloca o sufixo que é o O. Então a gente vai ter o propano. Aí vamos ver aqui, et, an, ou. A gente vai ter 2 carbonos então, ligações simples, apenas ligações simples. E a gente vai ter o nosso hidrocarboneto, que é carbono ou hidrogênio. Então, como que vai ser a nossa estrutura? Você precisa ter 2 carbonos, entre eles tem uma ligação simples e o resto é completa de hidrogênio. Nesse caso aqui, CH3, certo? Então essa é a nossa estrutura do nosso etano, então, ok? Vamos nessa estrutura aqui, ó. Você vai ter 1, 2, 3, 4. Então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser but. Os 4 carbonos estão fazendo entre si ligações simples. Então, você coloca an. Se tiver um deles fazendo uma dupla ou uma tripla, você precisa indicar e onde. Aí, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que bem aqui, ó, a gente tem uma dupla entre o carbono 2 e o 3. O que acontece então? Você coloca an e en, que é da ligação dupla? Não, você coloca só en. Porque o normal é ter ligação simples. O diferente é quando não tem ligação, não tem só ligação simples. Então você vai indicar só a sua dupla ou tripla, não precisa indicar a an. Então o que tem de diferente é a dupla no carbono 2 e 3. Lembra que você vai comparar os números entre 2 e 3, quem tem o menor número? 2. Então, você sinaliza com 2. Então, você vem cá, coloca um tracinho, um hífen, tá? Não é o underline, não, é o hífen. Você coloca o tracinho, põe a posição, e aí você coloca a posição de menor número, e aí agora você coloca lá o que tem. Tem só uma dupla, então é en. E aí, tem só carbono e hidrogênio, então é en. But 2n. Seria essa estrutura aqui, tá bom? Vamos lá. Agora essa estrutura aqui, né? Que a gente tem em preto. Você tem um carbono. Lembra o que significava esse parêntese que eu expliquei para vocês? Significa que o que está aqui dentro vai repetir esse número de vezes. Então aqui eu tenho na verdade assim, ó, CH2, CH2 e outro CH2, certo? Isso aqui é um negócio para ajudar você a não ter que desenhar a cadeia imensa.
Então aqui dentro tem 3. Então eu tenho esses outros 2 da ponta. Então, na verdade, isso aqui é isso. Então eu teria 3, 4, 5. Então eu teria 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. E esse aqui vai ser o quinto. Certo? Se são 5 carbonos, então é pente. Beleza? Só temos ligações simples entre os carbonos. Então vai ser AN. Quando é AN, você não precisa sinalizar com um tracinho, tá? Como só tem carbono e hidrogênio, pentano. Ok? Você não pode colocar uma dupla aqui no meio. Por quê? Porque ele colocou entre parênteses o CH2. Significa que todas as três partes que estão repetindo tem que ser igual a CH2. Não tem como você colocar uma dupla tendo 2 hidrogênios aqui, certo? Você teria que tirar um hidrogênio. Heptano, corta a palavra para você saber o que vai ter. Hept, an e o. Então eu vou ter 7 carbonos, só ligação simples entre os carbonos, e vou ter hidrocarboneto. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou então ter 7 carbonos e só ligação simples. Pronto, sua molécula está pronta. Você ainda pode fazer assim, ó. 5, 6 e 7. É a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que isso. Estou só diminuindo a sua escrita, tá? Para facilitar. E essa molécula aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ter 6 carbonos, então é X. Só tem ligação simples entre os carbonos. Se tivesse uma dupla, ele teria escrito, mas não tem, então são só ligação simples. Não tem nenhum oxigênio, não tem nenhum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, então esse aqui é um hidrocarboneto, cujo sufixo é ou. Então você vem cá, hexano, ok? Vamos para a nossa última aqui, ó. Você vai ter então 9, né? 9, 10, 11, né? Então você vai ter lá os 9 carbonos aqui dentro, certo? 9, 10, 11. Então você vai ter 11 carbonos. Como que é a nomenclatura de 11 carbonos? Um deck. Se fosse só 10, seria deck. Mas como é 11, um deck. Depois dodeck, trideck. Entendeu? 12, 13. Aí, só temos ligação simples. Então vai ser um decan. Só temos carbono e hidrogênio. Um decano. Ok? Então, fizemos aí um quadro com algumas moléculas simples. Agora eu quero trabalhar com vocês quando a gente tiver dupla. O que faz? Como que a gente dá nome? Ok? Vamos trabalhar com isso agora. Então, pessoal, olha só, nós vamos trabalhar agora com algumas regras para a nomenclatura desses compostos orgânicos. Então, primeiro, eu quero ensinar você a como contar a sua cadeia principal. Porque toda molécula ela pode ter ramificações, mas ela sempre tem uma cadeia principal, que é a cadeia que nós vamos dar os números, certo? A gente vai colocar cada número para a gente poder fazer lá a contagem do nosso prefixo, que são os números de carbono. Então, qual vai ser a minha cadeia principal? É sempre a cadeia que, contando, eu tenho o maior número de átomos possível de carbono, tenho a maior quantidade de átomos de carbono possível. E a gente tem uma regrinha para saber onde que a gente começa contando. Então, a gente vai iniciar a numeração de uma cadeia obedecendo a seguinte regra. Primeiro, quem tem a prioridade? Os grupos funcionais, sempre. Sempre você começa fazendo a contagem da sua cadeia principal pelos grupos funcionais. Então, isso aqui está mais próximo do álcool, isso aqui está mais próximo do meu aldeído, então eu vou começar a contagem da cadeia carbônica por lá, certo? Não interessa se do outro lado eu tenho uma dupla ou um radical, não importa. Você, então, vai dar sempre a primazia, a preferência para onde está o seu grupo funcional. Por exemplo, olha só. Aqui você tem essa molécula bem grande, essa daqui de baixo, tem um grupo funcional. Primeiro é grupo funcional, depois insaturações, que são duplas ou triplas, certo? Porque saturação é quando você só tem ligação simples. E por último, radicais. Então, olha só. Nessa molécula aqui, ó, que a gente vai ter lá uma insaturação, que é uma tripla, e a gente tem um grupo funcional, que aqui então a gente tem o aldeído, certo? O carbono aqui está fazendo a ligação com o oxigênio, uma dupla O, e ele está ligando também com o hidrogênio, então isso aqui vai ser o aldeído. Então eu começo a contar. Vamos pela ordem. Daqui ou daqui da minha dupla, da minha tripla, quer dizer, da minha saturação. Olha só, em primeiro lugar, grupo funcional. Então eu começo contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Por que eu preciso fazer assim? Porque senão, cada pessoa que for dar nome vai dar um nome diferente, com base onde ele começar a contar. Então tem uma regra para isso. Você começa contando do carbono do seu grupo funcional. E olha só, você inclui o carbono do seu grupo funcional na nomenclatura, certo? Depois, você vai colocar as insaturações e depois os radicais. Vamos ver essa outra molécula aqui, ó. Essa molécula tem dupla e tem radical, certo? Esse carbono aqui, ele poderia ter ficado aqui na frente, porque eu tô um pouquinho sem espaço. Deixa eu apagar isso aqui. Esse carbono aqui, ele poderia estar aqui na frente, tá? Agora, esse outro CH3 aqui, não teria como estar em outro lugar. Então, ele é uma ramificação, certo? Então, eu tenho ramificação e grupo funcional e dupla. Só que eu tenho aqui um grupo funcional que é o meu ácido carboxílico. Então, eu começo contando do ácido carboxílico. Ignora aqui a minha dupla e o meu radical. Começo contando aqui. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ser um radical. E eu indico onde está o meu radical, assim como eu indico a dupla. Vou mostrar para vocês agora, tá? Olha só. Então, resolvemos essas duas, onde que a gente começa a contar. Agora vamos ver essa molécula enorme. Olha, a gente tem um radical aqui e tem uma dupla aqui. Entre radical e dupla e insaturações, né, que é duplas ou triplas, quem tem prioridade? As insaturações. Então, eu vou começar a contar daqui. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para me dar nome, cada radical vai ter um nome. Eu vou ensinar isso para vocês mais pra frente. Mas eu vou indicar onde esse radical tá, ele tá no carbono 5. Então, se eu fosse dar nome para essa estrutura, como que a gente faria? A gente, então, põe primeiro o número de carbonos. Eu tenho 6, então eu vou ter X, ok? Aí, tudo tem ligação simples, com exceção do carbono 1, que eu vou ter uma dupla. X, 1, AN, certo? E aí, eu vou colocar terminando o nome. Claro que depois eu ensino como que dá nome pro radical e onde que ele fica na nomenclatura. Mas a gente colocaria assim, AN não, hein, né, gente? É uma dupla. Aí você me pergunta assim, ó. Ah, professora, eu tenho que indicar onde o EN tá e depois eu coloco hexan? Não, você não coloca o AN. Por quê? O AN é só quando você só tem ligação simples na molécula inteira. Na molécula inteira eu tenho muitas ligações simples, mas não tem só ligação simples, eu tenho uma dupla aqui. Então você vai colocar as exceções, entendeu? Porque o normal é ter só ligação simples. E quando não tiver? E quando tiver a dupla ou tripla? Aí que você indica, tá bom? Aí que você vai colocar lá no seu infixo, ok? Então é assim que a gente vai fazer a nossa contagem. Porque primeiro, para dar nome, você precisa saber por onde você vai contar as suas moléculas, ok? De que lado eu começo a contar a minha cadeia carbônica. Então, ok, agora vamos começar a dar nome às estruturas que têm duplas e triplas ligações. Vamos lá, pessoal? Então, antes de dar nome a algumas estruturas com duplas e triplas ligações, eu quero classificar para você que tipo de hidrocarboneto que a gente está trabalhando. Nós temos muitos tipos de hidrocarboneto e nós vamos trabalhar todos eles. Mas de início eu quero apresentar para vocês esses três. Os hidrocarbonetos, que são moléculas formadas de carbono e hidrogênio, elas podem se dividir não só nesses três grupos, mas em outros, e eu vou explicar cada um. Mas os que têm cadeia aberta e mostra as saturações são esses aqui, além dos alcadienos. Então nós vamos trabalhar primeiro os alcanos. O que o grupo dos alcanos trabalha? Trabalha com estruturas com que tem a molécula que tem uma cadeia aberta, eles vão ter só carbono e hidrogênio, e eles vão ter só ligações simples. Então como que a gente dá nome para isso? Prefixo, mais an e ou, igual a gente já tinha feito. Esse aqui então são os alcanos ou as parafinas, certo? Quando eu falo o nome alcano, já dá a ideia para você que ele vai ter só ligação simples, de ano, entendeu? Aqui nos alcenos, ou nos alquenos, ou olefinas, que são os outros nomes para esse grupo que você pode encontrar nos livros, os alcenos têm um en, então você já sabe que vão ser aqueles que têm duplas, ok? Nos alcinos, você vai ter aqui ó, o in, que ele dá a ideia de tripla ligação, ok? Nos alcinos, alquinos, a nomenclatura que nós temos. Então, como que a gente vai dar nome para essa estrutura? 1, 2, 3 carbonos. Todas as ligações simples, então vai ser 3 é prop, como essa ligação simples é an, e ou dos nossos hidrocarbonetos, ok? Aí você vai ter aqui, ó, essa fórmula. O que essa fórmula ela te diz? É a fórmula dos alcanos. Ela prediz para você o número de hidrogênios que a molécula vai ter
sem você desenhar a estrutura. Por exemplo, aqui está mostrando, olha só, que você tem, deixa eu apagar aqui o meu propan, que eu vou mostrar para você como que essa fórmula faz a previsão da quantidade de hidrogênios que você tem. Aqui você tem CnH2n mais 2. O N é o número de carbonos que você tem. Aí aqui você vai multiplicar 2 vezes N mais 2. E aí você vai saber a quantidade de hidrogênios que aquela molécula vai ter. Então vamos supor que você tem uma molécula lá que tenha, vamos supor, 4 carbonos. Então vai ser um C4. Qual que então vai ser a quantidade de hidrogênios dela? Vamos ver. Se aqui é 4, então vai ser 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a molécula que tiver 4 carbonos, segundo a nossa fórmula, ela prevê que ela vai ter, então, 10 hidrogênios. Vamos ver se é verdade? Vamos lá, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Todos com ligação simples, é do alcano que essa fórmula pertence. CH3, CH2, CH2 e CH3. Vamos lá. 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a nossa fórmula está certa. Ela prevê, então, a quantidade de hidrogênios que você vai ter sem desenhar a estrutura. E é para isso que essa fórmula serve, certo? E cada um desses grupos vai ter a sua fórmula. E eu vou sempre deixar ela aqui para vocês. Porque algumas questões perguntam sobre isso. Quantos átomos de hidrogênio tem numa molécula que tem 32 carbonos? Então, assim, às vezes é mais fácil você pensar pela fórmula ou raciocinar de uma forma sucinta do que você fazer a estrutura inteira e contar os átomos de hidrogênio, ok? Então, resolvemos a questão dos nossos alcanos. Agora vamos para os alcenos. Os alcenos têm duplas, né? Então, você tem lá essa estrutura aqui, ó. O CH3, o CH, um duplo e o CH2. De onde que a gente começa a contar essa molécula? Lembra? Primeiro vem quem? Grupo funcional. Depois vinha insaturação radical. Insaturação. Então a gente começa contando aqui, né? 1, 2, 3. Como não tem nada, você começa contando a insaturação. Então, olha só, a gente tem 3 carbonos, prop, certo? Só que a gente tem uma exceção, a gente tem uma dupla. Onde que está essa dupla? Essa dupla vai estar no primeiro carbono, certo? Então você vai colocar prop, 1, N. E mais o O, que é o do nosso prefixo aqui, ó, sempre dos nossos hidrocarbonetos, que é O. Propan, 1N. Tem alguns lugares que eles dizem assim, ó. Não tem outro jeito de você dar nome para uma estrutura como essa, contando que ele estaria essa dupla em outro lugar. Então, o que eu quero dizer? Eu poderia escrever essa fórmula assim, ó, propeno. Por que, professora? Porque não tem outro lugar para essa dupla ficar. Por que não? Porque se ela estivesse aqui ou se ela estivesse aqui, não interessa. Eu teria que começar contando a molécula pela sua dupla. 1, 2, 3. Certo? Então eles dizem que nesse caso você não precisa colocar 1. Por quê? Porque a molécula sempre vai começar sendo contada da dupla. Só que existem outros casos que você precisa nomear. Então eu prefiro que sempre dê o nome para você não ficar com dúvida. Então pode ser próprio 1N ou propeno. Ok? Nesse caso, dessa molécula. Agora vamos ver a previsão dela como que seria? N e o hidrogênio 2N. Então, se eu tenho lá, no caso aqui, 3 carbonos, 3 vezes 2, 6. Então, eu teria 6 hidrogênios. Vamos ver se tem 6? 3, 4, 5, 6. Exatamente, a nossa fórmula previu direitinho. Vamos ver lá agora os alcinos, por último. Nós temos outros hidrocarbonetos. A gente tem os alcaldienos, a gente tem os ciclos. A gente vai trabalhar com isso mais pra frente, ok? Vamos lá, os alcinos. Pelo IN, você já sabe que vai ter uma tripla, ok? E tripla você sabe que é o IN mais o O, que é do nosso hidrocarboneto. Então fica assim, ó, prefixo, que é o número de carbonos, IN mais o O. Aí, olha só, a gente tem o H, o CH, as 3 ligações e o resto da estrutura. Começamos a contar pela nossa tripla ligação. 1, 2, 3. Então, como que a gente dá nome? Prop. A gente tem a tripla no primeiro lugar, aqui no primeiro carbono, né? Prop, 1, IN, mais o O de hidrocarboneto. Propino. Prop, 1 íno, ou então propino. Nesse caso, dessa molécula que não tem outro lugar
para colocar essa tripla. Ela estaria sempre no primeiro carbono. Como que seria a previsão? CnH2n menos 2, agora é menos. Então ficaria assim, ó. No caso aqui, 3 carbonos, né? 2 vezes 3 menos 2. Então fica. Como eu tenho 3 carbonos, o N é o 3, então é 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Eu teria só 4 hidrogênios. Vamos ver. 1 mais 3, 4. Certo? Então a nossa previsão da nossa fórmula também dá certo. Ok, pessoal? Então aqui a gente já arrematou os nossos 3 grupos de hidrocarbonetos. Ainda tem mais outros que nós vamos ver paulatinamente, não se preocupem com isso. Mas a gente já finalizou essas nomenclaturas. Então, sempre que você for começar a contar a sua cadeia carbônica, você vai começar daquela ordemzinha. Se tem grupo funcional, você começa de lá, entendeu? Entre, por exemplo, hidrogênio, hidrocarboneto e um álcool, você começa contando o álcool, porque hidrocarboneto vai ser a molécula inteira. Então, você dá prioridade para o grupo funcional. Depois do grupo funcional vem quem? A sua dupla ligação, ou tripla, que são as suas insaturações. E depois, em último lugar, vem os radicais, né? Que são aqueles pedacinhos de cadeia, a ramificação da cadeia, que a gente já tinha falado sobre isso. Mas, aos poucos, a gente vai acrescentando as regras para dar nome em todo tipo de estrutura, beleza? Pessoal, eu quero que as dúvidas de vocês escrevam nos comentários, por favor, para mim poder ajudar vocês, para mim conseguir entender onde que vocês estão tendo dificuldade, certo? Não precisa ficar com vergonha. Essa aula é para você, ela é feita para você, para te ajudar. Inclusive nesse período que a gente está de isolamento e às vezes é um pouco complicado. Eu sei que alguns de vocês ficam constrangidos, mas não precisa. Eu estou aqui para ajudar, entendeu? Eu amo o que eu faço, sou professora porque eu quero, porque eu gosto. Então, esse é o meu papel e eu quero que vocês me ajudem a desempenhar, tá bom? Compartilhe, curte e faça com que esse trabalho ele passe para outras pessoas que também estão com dificuldade, porque o meu objetivo aqui é te ajudar. Obrigada por estar me acompanhando e bons estudos para vocês.